envenenadas lá em Parnaíba. E ontem a gente divulgou aqui pela manhã o protocolo de morte encefálica de um desses meninos, que é o que estava internado aqui na HUT. E ontem o hospital confirmou a morte do garoto. Agora o que a gente tem é a investigação da polícia, porque há indícios de que o João Miguel, de 7 anos de idade, foi ele que morreu aqui em Teresina, pode mesmo ter sido vítima de um envenenamento. O irmão dele tem 8 anos de idade, também teria sido envenenado, e está também aqui, foi transferido para cá também, no hospital de urgência. E a vizinha, né, que é aquela mulher que é acusada de ter feito esses envenenamentos, ela já está presa, segue presa lá em Parnaíba. Esse é um caso de repercussão nacional. A mulher teria colocado o veneno, injetado veneno em cajus, nas frutas que foram doadas pelas crianças. A gente tem visto sucessivos casos no Brasil de envenenamento. Nós tivemos aquela história do brigadeiro envenenado recentemente, que também teve uma grande repercussão. Uma mulher que deu ao namorado um brigadeiro envenenado e ele acabou morrendo disso. E outras histórias cada vez mais comuns. O bolo envenenado, o cupcake envenenado que alguém comprou na confeitaria, que era uma ex-noiva da pessoa, da mulher, né? Ela tinha sido companheira daquele homem, agora ele estava com outra mulher e ela envenenou a rival. Então, assim, são tantas histórias que surpreendem. É por isso que a gente queria entender melhor e convidamos aqui o Laurentino Calan. Ele é coordenador do Departamento Técnico de Perícia e também é perito criminal. Laurentino, vamos tentar entender, explica para a gente sobre intoxicação, como é que acontece. E antes até que você começasse a detalhar de uma forma técnica, graças ao seu conhecimento, eu queria a sua opinião sobre isso, no seu ponto de vista, porque tantos casos estão acontecendo no Brasil nos últimos tempos relacionados a esse tipo de envenenamento. Bom dia, Bom Cíntia. dia. Bom dia a todos os telespectadores do Notícia da Boa. E, inicialmente, eu gostaria de prestar as minhas condolências à família do jovem que morreu, Claro. João Miguel. É uma situação muito complicada, que, como você falou, como você bem falou, foi uma notícia de âmbito nacional. É algo que choca todo mundo quando você se depara com uma situação como essa, onde uma pessoa tenta possivelmente envenenar uma criança, né? Criança, né? Eu até mencionei aqui, é uma história de conto de fadas, né? Igualzinha a história da maçã envenenada, das frutas envenenadas. Então, é uma situação que na ficção e na vida real. Criança, né? Perfeito, Cíntia. Realmente é algo que a gente da perícia está acostumado com diversos casos, mas, sem dúvida nenhuma, o que envolve criança ainda assim acaba nos chocando. Pois bem, Cíntia, dito isso, a gente recebeu essa informação dessa ocorrência em Parnaíba. Foi feito o levantamento pericial do local. O nosso perito médico legista compareceu às dependências do Hospital Regional de Parnaíba. Naquela oportunidade, ele teve acesso ao prontuário, verificou algumas características que as duas crianças exibiam naquele momento. Foi verificado que eles tinham alguns sintomas, como, por exemplo, foi reportado que eles estavam com dores abdominais, com salivação excessiva, que são características, Cíntia, de intoxicação. São características de intoxicação e eles foram internados lá no Hospital Estadual de Parnaíba e, infelizmente, uma dessas crianças, né, o João Miguel, acabou vindo a óbito aqui em Teresina. Naquela oportunidade, o médico legista ele coletou amostras de sangue das duas crianças
E a equipe de investigação da delegacia, ela arrecadou na residência da acusada uma substância sólida que supostamente era utilizado para combate a ratos, né? Raticidas. Então, esse material foi encaminhado a Teresina, nós recebemos esta semana. Também foi encaminhado os cajus que as crianças receberam dessa pessoa de acordo com o que a investigação relata. Então, com relação à sua pergunta, por que que muitas pessoas Sim. ainda fazem isso, a questão da Tem sido intoxicação? muito recorrente, né? Eu esqueci também o caso do cachorro do ator Cauã Raymond. São Perfeito. muitos casos que estão aparecendo no noticiário. Com certeza, Cíntia, é uma forma assim, muito vil de você ceifar a vida de um ser vivo, né? De um animal, de um cachorro, de um gato, de uma criança. É muito chocante isso. Eu atribuo, Cíntia, principalmente, talvez por conta da sensação de impunidade. Sensação de impunidade. Infelizmente, no Brasil, os setores de perícia que possuem capacidade técnica de identificar essas substâncias capazes de provocar diferentes intoxicações, não possuem a estrutura adequada para chegar a tal conclusão. Felizmente, o nosso estado tem recebido muita atenção, muito incentivo do nosso governador, do nosso secretário Chico Lucas, do nosso perito geral, Dr. Antônio Nunes. Eles proporcionaram que o Piauí, o Instituto de Medicina Legal, nós pudemos estruturar um laboratório de toxicologia forense, que é o nome do laboratório que faz essas análises. Então, Cíntia, hoje, o Instituto de Medicina Legal, ele possui uma estrutura muito boa, muito adequada. Nós temos agora um laboratório de toxicologia forense, que antes nós não tínhamos. Nós tínhamos que mandar esses materiais a outros estados, o que culminava, às vezes, em demora, ou às vezes a amostra não era coletada na quantidade correta. Então, hoje, o nosso laboratório, nós já temos todos esses protocolos de coleta, de análise. Então, certamente, Cíntia, um dos principais problemas das pessoas que fazem isso é achar que isso vai ficar impune. Entendi. Entendeu? Porque não tem um equipamento ou o pessoal, o laboratório lá no local onde ela mora, então ela acha que aquilo vai ficar impune, que não vai ser, a família não vai atrás, vão achar que foi uma causa natural. Vão Perfeito, confundir Cíntia. com uma causa natural, né? Com certeza, porque é muito comum as vítimas de intoxicação exibir uma parada cardiorrespiratória. Entendi. E às vezes isso pode, como você bem falou, isso pode até remeter a uma possível causa natural. No entanto, o exame toxicológico ele entra exatamente nesse ponto. Ele, identificando uma possível substância que foi administrada à pessoa, aquela substância ela é exatamente capaz de provocar esses sintomas e desencadear, por exemplo, uma parada cardíaca, o que pode até confundir como uma causa natural. Então, o exame toxicológico hoje é um exame muito importante no âmbito da perícia, sobretudo para poder identificar essas substâncias casos de envenenamento ou até alguns casos de possíveis mortes natural, que na verdade pode ser que não seja uma morte natural. Sim. Então, agora eu queria entender o seguinte: quando a gente fala em intoxicação, envenenamento, existem várias situações. Existe uma situação, por exemplo, uma criança que ingere uma soda cáustica, isso acidentalmente aconteceu, ponto. Ou mesmo um produto lá para matar rato. E existem aquelas pessoas que adquirem esses produtos com o intuito de provocar o mal de um terceiro. A minha pergunta é: quais são essas substâncias que são mais utilizadas nesse segundo caso
né, no caso de você fazer uma tentativa de homicídio, porque, né, não sei se a lei enquadra assim, mas se for Perfeito. ficar comprovado, não é isso? Perfeito. Então, Cíntia, nós temos algumas substâncias que nós podemos falar um pouco do grupo dos pesticidas. Pesticidas remete a pestes, né? A vetores que você quer combater. Então, é qualquer substância que você utiliza para poder combater algumas pragas, alguns vetores. Então, dentro dos pesticidas, dependendo do alvo que vai ser combatido, você pode ter os herbicidas, você pode ter os inseticidas, que é muito comum nós contratarmos para fazer uma insetização na nossa casa, na nossa instituição de trabalho. E dentro dessas duas substâncias, nós temos um outro grupo chamado raticidas. Então, os raticidas, alguns são de uso permitido, e nós temos outros, Cíntia, que exatamente por conta desses inúmeros casos de intoxicação acidental, nós temos os grupos dos carbamatos, uma substância específica chamada aldicarb. O aldicarb hoje, desde 2022, Cíntia, ele foi proibido pela Anvisa. Então, hoje, ele não tem permissão para ser consumido aqui no nosso território nacional. Exatamente por isso, porque era um raticida utilizado para combater esses vetores. No entanto, percebeu-se que para matar rato, ele já não tinha assim uma ação muito grande. No entanto, que é o chamado chumbinho, né? Sim, Que ouvia-se muito isso, falar sobre isso. popularmente chamado de chumbinho. Então, essa substância era muito utilizada aqui no Brasil e crianças, de maneira inadvertida, acabava pegando, às vezes por conta do formato que chama a atenção, e acabava até consumindo. Então, e também era utilizado popularmente para matar rato, ou então se a pessoa tinha algum problema com algum animal, eu vou jogar, vou colocar na carne daquele animal para poder fazer mal. Então, infelizmente, esse remédio, esse inseticida, ele foi usado inadvertidamente durante muito tempo. Então, ele ficou muito popular aqui no Brasil. Então, por conta desses problemas que eles estavam ocasionando de inúmeros casos de intoxicação, o órgão sanitário do Brasil, hoje ele não é mais permitido. Agora, o que ocorre? Essas substâncias, às vezes, vêm de outras cidades, vêm de outros países, que lá é permitido. Então, entra no território nacional com essas proibições e é comercializado também no mercado informal, né? Essas substâncias. As pessoas podem comprar, por exemplo, Exatamente. pelo e-commerce e recebe em casa. Com certeza, Cíntia. A fiscalização não é suficiente para conter. Especificamente, Cíntia, do caso dessa substância Do chumbinho, aldicarb, né? Porque nós temos, quer dizer que todos os raticidas, aqueles coloridos que a gente encontra às vezes no supermercado, será que aquilo dali é aldicarb? Com certeza não. Provar com certeza não, porque como eu falei, ele é proibido aqui no Brasil. Agora nós temos outras substâncias que são raticidas, que são utilizadas para matar esses vetores, que também possuem uma alta capacidade de intoxicação. Nós temos, por exemplo, alguns organos fosforados, nós temos alguns cumarínicos, que também são capazes de exibir os mesmos sintomas que essas crianças apresentaram. Eu falei no início, como salivação excessiva, dores abdominais. São sintomas que são bem característicos desse grupo de substâncias. Qual vai ser a nossa estratégia de análise para esse material? Como foi comentado inicialmente, foi arrecadado, os cajus foram arrecadados. O material sólido, supostamente utilizado para combater ratos, foi coletado o sangue das duas crianças. E também, Cíntia, nós recebemos uma informação que é interessante comentar, que a suspeita atribui-se a ela, os vizinhos, que ela teria práticas de envenenar alguns animais. Animais, sim, não era, animais. Né? Então, Não é a primeira vez. recebemos a informação que um gato estava
passando mal, foi levado até a pet shop com uma possível também quadro de intoxicação. Infelizmente, o animal veio a óbito e está pendente a realização do exame cadavérico nesse animal. Certamente será coletado o conteúdo estomacal, porque se esse animal tiver consumido algum material que possa ter veneno, certamente vai estar no seu conteúdo estomacal. Bem como a gente vai fazer análise do sangue dele também e verificar se encontramos essa substância. Então, Cíntia, se a gente imaginar que aquele sólido que foi encontrado na casa dela, quando for determinada a natureza daquela substância, e se aquela mesma substância foi encontrada no sangue das crianças, que é uma substância que não é usual o ser humano ter no seu sangue. Então, a gente já vai ter uma substância estranha. Se essa substância sólida for a mesma encontrada no sangue, se for a mesma encontrada nos cajus, e se for a mesma encontrada no sangue ou no conteúdo gástrico do gato, é possível fazer uma associação entre aquele material que foi coletado na casa dela com o que foi administrado a esses personagens desse enredo, né? E também, Cíntia, aproveitando o ensejo, ontem foi feito o exame, a necropsia no garoto, no João Miguel, e os médicos legistas que analisaram esse caso, eles identificaram algumas substâncias, uns grânulos de coloração escura no estômago da criança. Nesse momento, seria muito precipitado atribuir que aquilo tem alguma relação com os sintomas que ele exibiu. Então, para nós falarmos tecnicamente, esse material foi coletado, ele também será alvo de análise. Ou seja, é mais um elemento de prova que a gente vai analisar para tentar fechar esse quebra-cabeça. Então, Entendi. Cíntia, voltando lá para aquela sua pergunta inicial do porquê que as pessoas fazem muito isso, você vê a complexidade da análise desse caso, a quantidade de variáveis que são analisadas. Então, não é qualquer laboratório, não é qualquer estado que possui capacidade técnica para poder fazer essas análises. A gente acredita que, por isso, as pessoas acharem que vão ficar impunes. Mas, neste caso, com certeza, a Perícia Criminal do Estado do Piauí, a Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, ela vai dar uma resposta técnica a este caso. Tá certo. Eu estou vendo aqui que, segundo os números do DataSUS, 18 mil pessoas morreram vítimas de intoxicação, algum tipo de intoxicação. Então, às vezes, tem picada de serpente, ou então alguns produtos que você relatou, agrotóxicos também, no período entre 2010 e 2015. São pessoas que foram vítimas de chamados aqui eventos toxicológicos, o que é muita coisa, né? Assim, porque Perfeito. a gente imaginar, como você disse, que hoje já existem muitas formas de se chegar à causa dessa morte, e as pessoas continuam acreditando que sim, vão ficar impunes, e talvez essa seja uma justificativa. Eu queria também fazer uma última pergunta para você, que é sobre os cuidados, e também se você acha que deveria ter mais rigor para vender esses produtos, mesmo sendo, entre aspas, por favor, um simples raticida, que a gente já viu que não é tão simples assim. Será se não seria o caso, por exemplo, das pessoas que comprassem esses produtos terem que mostrar uma identificação, deixarem lá, por exemplo, registrado que compraram aquele produto, para ter algum tipo de controle maior? Perfeito, Cíntia. Muito oportuna essa sua pergunta. A gente percebe que quando existe um controle de algo, é mais fácil a rastreabilidade. Então, nós temos isso hoje com produtos químicos,
que a Polícia Federal faz a rastreabilidade dos mesmos, de quem compra, de quem vende. E isso a gente tem percebido que provoca uma sensação de quem está querendo fazer algo de errado, que ele vai pensar, olha, eu acho que eu não vou fazer isso, porque se eu fizer, eu tenho mais chances de ser pego. Com relação a essa questão dos raticidas, com certeza, eu acho que se houvesse um controle maior de quem compra, de quem vende, ou até mesmo vender de uma forma assim mais ter um rigor maior nesse controle, eu acredito que com certeza, Cíntia, seria mais eficiente o combate a essas intoxicações, com certeza. E depois de tantos e sucessivos casos, realmente talvez seja o caso de se repensar essa política de comercialização desse tipo de produto, que pode ser usado como uma arma para matar as pessoas, né? Outro dado aqui, porque eu mencionei sobre veneno de serpente, foram 29.543 pessoas que foram vítimas e 94 morreram só em 2022 e somente de veneno de serpente, por não encontrarem o antídoto no tempo hábil, por não ter mesmo uma forma de atendimento. E as principais vítimas são mulheres indígenas e idosos, mulheres indígenas e idosos na região, na região zona rural das cidades, sobretudo da região norte. Laurentino, eu queria te agradecer aqui assim pela disponibilidade de vir conversar com a gente sobre isso, e reiterar mesmo, eu acho que esse pedido até para as mães, né, não custa nada a gente lembrar que tem aquela intoxicação quando você compra lá um produto, deixa lá junto com aquela velha história que acontece sempre, você pega uma garrafa de refrigerante e põe um determinado veneno ali dentro, a criança vai, confunde, toma. Quantas vezes isso já não aconteceu? É um clássico, inclusive. Quantas vezes, e por mais que sejam feitos alertas, ainda assim as pessoas continuam a fazer isso. E, claro, tem o outro caso, que é aquela história do alimento. Eu acho que aí, nesse caso, todo cuidado na hora de comer aquele alimento na rua, saber a procedência daquilo que você está comendo, porque eu até esqueci de te perguntar isso, queria perguntar rapidinho, se você não se incomodar. Vontade, A pessoa Cíntia. não percebe, não, assim, não fica o gosto, por exemplo, do Cíntia, caju, do brigadeiro. perfeito. Com certeza, algumas substâncias, elas têm uma característica organoléptica mais para algo azedo, né? Nós temos alguns cumarínicos que realmente alguns organofosforados que eles têm essa característica do amargor. No entanto, às vezes, sim, a quantidade dessas substâncias para ocasionar uma intoxicação que possa vir até a óbito é tão pequena que dependendo de onde você coloca, por exemplo, um brigadeiro que tem uma quantidade de açúcar muito grande, de um caju Aí mascara, né? exatamente, que às vezes já mascara aquele sabor, né? É diferente de você administrar aquela substância de maneira bruta. Você pegar um raticida, colocar na boca ali, com certeza aquela característica do amargor vai ser muito mais acentuada. Então tudo isso é diluído quando você mistura alguma outra comida, como um bolo, como uma sopa, como alguma fruta. Então realmente a quantidade necessária para provocar a intoxicação realmente é muito pequena, o que não vai provocar um contraste muito grande com as outras características do alimento no qual ele foi adicionado. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Laurentino, pela presença. E agora, só para a gente finalizar essa questão dos meninos, né? Do João Miguel, 7 anos, que morreu ontem, do irmão dele, de 8 anos, que continua internado. A gente vai ouvir um depoimento do delegado William Pinheiro, novamente delegado hoje com a gente aqui, lá de Parnaíba, e é ele que está à frente desse caso. Eu quero somente a parte que ele fala sobre essas buscas que foram feitas na casa
da mulher, a Lucélia Maria da Conceição, a vizinha que é acusada de ter envenenado os meninos. Foi recolhido um material, supostamente veneno, que também está nesse momento ainda no poder da perícia. Após o resultado da perícia, que vai nos informar qual é o tipo de veneno, qual é a capacidade desse veneno com o ser humano. Então tem todas essas análises. O caso, nesse momento, encontra-se com a Delegacia da Mulher, haja vista que são menores vítimas, e lá é a delegada e doutora Ilana, que é a competente para solucionar este caso.